Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Divã do Empresário, o canal onde um contador tira as dúvidas de você, empresário, para que possa ter a tranquilidade que mereça. O meu nome é Clodes Costa, eu sou contador e economista. E no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre um assunto que, apesar do nome, não tem nada a ver com Sexta-feira 13. Vamos lá então? Vamos lá! E me fizeram a seguinte pergunta: Clodes, qual a história do 13º no Brasil? Ótima pergunta. Indo direto ao ponto, o 13º, gente, também conhecido como gratificação natalina, é uma remuneração, é um direito que o trabalhador CLT tem ao final do ano, após trabalhar durante todo aquele ano. Exemplificando, você trabalha 12 meses ou proporcional a 12 meses e ao final do ano você recebe uma remuneração extra, um salário extra que daí ajudar nas festas do final do ano. Apesar dessa remuneração ser paga no final do ano, não quer dizer que seja um presente do Papai Noel. A origem do 13º, gente, está repleta de lutas sindicais, questões econômicas e, claro, decisões jurídicas. Vamos entender também que, no Brasil, a remuneração tem como base o pagamento mensal. Ou seja, em alguns locais, o pagamento é feito por hora de trabalho, em alguns locais, o pagamento é feito por semanas de trabalho. Aqui no Brasil, o cálculo é o quê? Um mês. Tudo bem, então? Considerando isso, vamos entender agora os pontos de vista de cada um. Então, nós temos a origem do 13º sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista jurídico e, claro, sob o ponto de vista das lutas sindicais. Indo para o ponto de vista econômico, o que nós podemos observar? Primeiro, nós observamos o seguinte, que no Brasil nós temos picos de consumo e, claro, declínios de consumos. E esses picos de consumos muitas vezes estão ligados a datas especiais. Exemplo, Dia das Mães, exemplo, Dia das Crianças, exemplo, sei lá, Natal ou coisas assim do tipo. Então, o que acontece? Que no Brasil, a principal data de consumo é o que nós chamamos de quê? Festa de finais do ano, Natal e Ano Novo. Só que aí nós temos uma seguinte observação. Quando chegava neste período, muitas vezes os empresários, os lojistas, os economistas percebiam que o consumo não era lá grande coisa. Por que isso acontecia? Acontecia devido ao quê? Que durante todo o ano os trabalhadores iam adquirindo dívidas, iriam adquirindo ou pagando dívida ou coisa do tipo. Então, ao chegar no final do ano, muitas vezes não tinham condições de arcar com um novo consumo ou ter uma festa de final do ano um pouco mais caprichosa ou luxuosa. Então, muitas vezes, aquela principal data de consumo no Brasil, Natal e Ano Novo, às vezes não tinha tudo aquilo que eles imaginavam que teria. Estão conseguindo compreender? Então, nós temos aí uma questão. Como é que eu faço para motivar o consumo na principal data de consumo no Brasil, Natal e Ano Novo? A solução para isso encontrada era o seguinte: poxa, por que nós não criamos uma remuneração extra para o trabalhador? Ou seja, por que nós fazemos com que o trabalhador receba um salário a mais, uma remuneração extra a mais, para que ele possa gastar ali no final do ano e o consumo possa aumentar, ou seja, o pico de consumo possa crescer naquele período? Ótima solução. Só que aí você pode estar me fazendo a seguinte pergunta, e com toda razão, que é a seguinte: Clodes, mas calma aí. Quem iria pagar esse 13º? Quem iria bancar o trabalhador pagar um mês a mais de trabalho? Ou seja, uma remuneração a mais de trabalho. Faz sentido isso? Ótima observação. Bem, para responder, vamos tentar aqui visualizar a seguinte situação. Imagina um pedaço de pizza, certo? Pega esse pedaço de pizza e divide em 12 vezes. Pegou? Ou seja, para cada mês você irá consumir um pedaço de pizza. Janeiro, você consome um pedaço. Fevereiro, outro pedaço. Março, outro pedaço. Ao chegar em dezembro, você consome o 12º pedaço e a pizza toda acabou. Conseguiu compreender? Só que aí nós temos uma questão. Como é que eu faço para que no final do ano, em dezembro, o trabalhador, as famílias possam comer um 13º pedaço de pizza?
A solução para isso, gente, que gerou muita polêmica e gera polêmica até os dias de hoje, é a seguinte: e se eu pegar cada pedaço de pizza e tirar uma fração desse pedaço? Ou seja, você está lá o primeiro pedaço e você tira uma fatiazinha dele. No segundo pedaço, em fevereiro, você tira uma fatia dele também. Em março, você faz a mesma coisa e vai fazendo até chegar ao final do ano. O que acontece? Ao chegar no final do ano, se você pegar cada fração que você retirou nos meses anteriores, juntando tudo, vai dar o quê? Um 13º pedaço, que será entregue para você. Está conseguindo compreender a lógica do 13º salário? Gente, isso aí é tão importante que gera polêmica até os dias de hoje. Algumas pessoas falam que, na verdade, o 13º é como se fosse uma poupança forçada para que no final do ano fosse entregue ao trabalhador e ele pudesse, digamos, consumir mais naquele período, ou seja, no Natal e no Ano Novo. Outras pessoas argumentam que, na verdade, isso aí é um roubo e que poderia muito bem dar toda fatia de pizza inteira para o trabalhador, porque ele tem o direito ao salário completo. Ou seja, eu não vou entrar agora neste momento, nesse tipo de assunto, porque é uma questão que vale um vídeo à parte para fazer uma reflexão muito mais profunda. Tudo bem, então? Então, o que nós temos aí? Então, nós temos aí, sob o ponto de vista econômico, a criação do quê? De um 13º salário, que o objetivo era motivar o consumo no final do ano, fazendo com que, naquele período, os mercados, as fábricas, os varejos e, claro, todos pudessem, digamos assim, consumir e vender mais e a economia naquele período estivesse muito mais movimentada. Tudo bem, então? Dando continuidade. Mas e sob o ponto de vista jurídico, o que nós temos aí? Sob o ponto de vista jurídico, gente, nós temos a criação do 13º sob a Lei 4.090 de 62, durante o governo de João Goulart. Então, o que nós temos? O 13º já acontecia em outros países. Então, naquele período, historicamente falando, nós vamos ter diversas crises políticas, nós vamos ter com diversas tensões trabalhistas, nós vamos ter os problemas econômicos que nós colocamos ali, e etc, etc. Então, durante aquele governo, João Goulart, foi necessário fazer com que algumas coisas se arrumassem, entre eles o quê? A questão do consumo. E aí foi necessário criar uma lei específica para isso, que foi a Lei 4.090 de 62. E essa lei colocava essa condição do 13º ser pago em 2 parcelas, colocou lá quais são essas parcelas e como seria feito a remuneração para os trabalhadores. E essa lei, gente, o que ela buscava? Ela buscava motivar o consumo, que é uma motivação econômica, mas também fazer com que o trabalhador recebesse uma remuneração a mais, tivesse um direito a mais. A partir desse direito a mais, aí que nós chegamos aonde? No terceiro tópico, sobre as lutas sindicais e a luta por direito dos trabalhadores. Então, o que nós temos aí? Nós temos, naquele período, gente, o fortalecimento dos sindicatos, nós temos, naquele período, um período onde os trabalhadores quase não tinham direitos, a questão da horas trabalhadas, questões trabalhistas, tudo aquilo ainda não acontecia tal como nós temos hoje. Então, criou-se a CLT, os sindicatos começaram a lutar por direitos, entre eles o 13º, trabalhadores de todo o Brasil começavam a se organizar. Então, a luta sindical, a luta dos trabalhadores, junto com a necessidade econômica e, claro, sob o ponto de vista jurídico, vai fazer com que o 13º surja no Brasil. Então, também é muito comum dizer que o 13º no Brasil foi conquistado por meio de muitas lutas pelo sindicato e por todos os trabalhadores que justificavam todo o seu esforço que acontecia durante o ano e que poderia, sim, receber uma bonificação a mais no final do ano. E, claro, todos os outros direitos que poderíamos colocar aqui. Pessoal, entender então a origem do 13º aqui no Brasil, deu para pegar a lógica sob o ponto de vista econômico, jurídico e, claro, a luta sindical que teve para fazer com que esse direito, essa remuneração acontecesse aí? É um ótimo assunto, não é mesmo? Apesar do 13º muitas vezes ser criticado, às vezes o 13º ser muito defendido e etc, etc, uma coisa nós costumamos dizer: sem ele, muitas famílias não teriam um Natal tão feliz. Pessoal, gostou desse assunto? Muito gostoso, não é mesmo? Então, peça alguma coisa. Primeiro, deixa aquele like. Segundo, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E terceiro, está precisando de contador? Entre em contato conosco.
Aqui na Omnus Inteligência Contábil, o seu crescimento é o nosso maior ativo. Um grande abraço e até mais!